Amém, queridos? Vamos abrir a Bíblia aí, em Atos capítulo 8. Hoje é batismo, vou pregar uma palavra sobre batismo, né? Então, a partir do verso 26, o anjo do Senhor falou com Filipe: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e se acha no deserto. Ele levantou-se e foi, e eis que um etíope, só um minutinho, desculpa. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado ao seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te e desce. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ele leu a passagem, né, para Filipe, e então Filipe explicou. Olha o que diz aqui no verso 35. Então Filipe explicou, começando por esta passagem de Isaías, né, a Escritura, anunciando-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. O que impede de que eu seja batizado? Disse-lhe Filipe: Crês de todo o teu coração, é lícito ser batizado. Se crer de todo o teu coração, é lícito ser batizado. Aí o eunuco disse a ele: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Eu li essa passagem que eu comecei do fim para o princípio. Eu quero explicar um pouco do que é o batismo, para nós entendermos, compreendermos o que é o batismo, por que batizamos, né? E também para ver que não é complicado as coisas de Deus. As coisas de Deus são muito simples e Deus é muito fofinho. Quem sabe que Deus é fofinho? Ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele é espetacular, ele é eterno, ele é uma coisa que não explica de tão bom que é. Ele é melhor que chocolate suíço. Ele é um espetáculo. Nossa, como é bom andar com Jesus, sabe? E aí, como ele é assim, ele explica para nós a palavra, ele explica para nós como nós devemos viver e o que devemos fazer. E o batismo é um dos mandamentos de Jesus. Lá em Mateus 28:19, diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala todas as vezes que fizer um discípulo, batiza ele, né? Então, assim, é uma ordem de Jesus. A primeira coisa que nós entendemos é que é uma ordem de Jesus. Quando eu tinha 3 meses que eu me converti, isso é 1900 qualquer coisa, né? Vocês não sabem a minha idade, né? 1900 e algumas coisas, me falaram do batismo e eu falei, mas por que eu tenho que batizar? Eu já sou batizado, né? Meu pai, quando criancinha, me levou lá na igreja, né? Derramou água sobre minha cabeça e me batizou. Aí eles falaram, não, primeira coisa, é uma ordem de Jesus. Eu falei, é uma ordem, eu parei para pensar, porque quando Deus manda, a gente obedece, né? Então eu parei para pensar. Então é uma ordem de Jesus. A primeira coisa, nós batizamos porque é uma ordem de Jesus. E tudo que ele ordena, a gente pratica. E quando nós praticamos, nós colhemos os resultados. Depois, eu continuei perguntando o que era batismo, né? E o pessoal começou a me explicar. E uma das coisas que eu notei está em Atos, capítulo 2, verso 38, que diz assim, Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é um símbolo de um arrependimento que nós temos. Aí eu falei, mas eu sou tão bonzinho, eu pago minhas contas, eu não tenho dívida, não sei o quê, por que eu tenho que arrepender? Aí me explicaram, né, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si todos os meus pecados. E eu falei, mas
Mas meus pecados são tão simples, eu só mentia para minha mãe, roubava fruta na feira, essas coisas assim de criança, né? Nunca fiz nada, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, o que adiantava, né? Então, eu falava assim, por que eu tenho que ter esse símbolo de arrependimento? Aí eles me explicaram que quando o primeiro homem pecou, o pecado entrou no homem. E por causa daquela herança, eu já nasci um pecador. Por isso que eu fazia pecados e pensava que estava correto. Eu não sei você, né? Mas eu me achava um cara o máximo antes de conhecer Jesus. Mas depois eu descobri que eu não valia nada, porque eu vivia errando. Porque, por exemplo, um cara que rouba €1, o que ele é? O que ele é? Ladrão. Ele roubou. Roubou ou não roubou? O cara que rouba balinha, chocolate, clips no trabalho, que minha esposa fala muito disso, né? Ela foi bancária. Rouba a caneta do outro na escola, o brinquedo, ele é ladrão, né? E o que rouba €1 milhão é ladrão também. Então, eu entendi que eu nasci pecador porque eu fazia muita coisa errada e pensava que estava fazendo certo, né? Assim, aliás, a sociedade permite, por que eu não posso fazer? Não é verdade? O povo pensa assim, é ou não é? Conversa com quem não tem Cristo. Se todo mundo permite, se é permissivo, por que eu não faço? E as pessoas muitas vezes mantêm-se no pecado, mas aí eles falaram para mim, você tem que arrepender, porque Jesus morreu no seu lugar e te deu a liberdade de você poder se arrepender. E aí, eu estava lendo 1 João capítulo 1, verso 9, que diz assim, se por acaso pecares, né? Não, desculpa, não, vou ler lá, que é melhor para os irmãos que eu vejo. É um texto que eu cito muito e eu estava falando 2:1. Eu estava falando, filhinhos meus, essas coisas você escreve para que não pesqueis, mas se caso pecares, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas no verso 1 diz que quando eu confesso o pecado a Jesus, o que ele faz? Ele me perdoa e me purifica. João, capítulo 1, verso 9. Né? Então, 1 João, desculpa. Oh. É que agora a gente com essa Bíblia eletrônica, sabe como é que é, né? Achar a Bíblia do papel, e eu resolvi usar do papel hoje. 1 verso 9, diz o seguinte, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, né? E a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, se eu confesso, eu sou purificado. Então, então eu tenho que confessar. Então eu confessei para Deus, e Deus me purificou. E eu falei, Deus é inteligente, né? Ele ensina para a gente o caminho. Então é um símbolo que a gente realmente se arrependeu dos nossos pecados. Fala, pastor, mas se eu pecar de novo? Desculpa, filho, mas assim, o diabo vai tentar te enganar e fazer pecar. Então, vive confessando. Pra você viver purificado. E muda de vida. Porque arrependimento é mudança de vida. Arrependimento não é remorso. Remorso é quando eu falo assim, olha, eu errei, mas todo mundo entende. E eu continuo de vez em quando errando, percebe? Eu vou errar de novo, porque eu vou fazer, né? Mas todo mundo entende, aliás, a sociedade entende. Mas arrependimento é quando puxa, eu errei, eu não quero permanecer nisso. Eu tenho que mudar de vida. E eu mudo o meu caminho. Né? E a Bíblia diz que nós nascemos de novo. É você morrer para aquela vida velha e nascer para uma vida nova. Então, arrependimento, o verdadeiro arrependimento é quando você realmente fala, eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo, e eu vou viver uma nova vida. E eu falo para você que para quem já tem 30 anos andando com Jesus, converti com 28 anos de idade, eu não quero nunca mais voltar à minha vida antiga. Porque é muito bom, Jesus é muito doce, é muito fofinho, é muito maravilhoso, ele é fantástico. E tudo o que a gente precisa ou necessita quando você anda seriamente nas ordenanças dele, ele supre as suas necessidades. E eu tenho visto isso cada dia mais na minha vida. E até ele me buscar, eu vou viver muita coisa gostosa nessa terra, porque ele é gostoso. Jesus é fantástico. Outra coisa, representa o nosso sepultamento. Quem já aceitou Jesus, já morreu. Então por que você está vivo? Já morreu. É porque a Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitados com ele na sua ressurreição. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ela
elimina todo escrito de dívida que havia contra nós. É assim que a Bíblia diz. Elimina, apaga todo escrito de dívida que havia contra nós. Então, se apaga, porque acabou. Então, você morreu. E a Bíblia diz que você ressuscitou com Cristo. Isso aconteceu na cruz do Calvário por você. Por você. Aconteceu na cruz do Calvário por mim, pela humanidade. A Bíblia diz que Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que ele pagasse essa dívida que havia contra nós. Pois se você quiser aprender mais sobre isso, conversa conosco que a gente ensina você desde Gênesis até Apocalipse, tá bom? Hoje não temos tempo, né? Mas acabou aquela dívida. Então você morreu. Se você morreu, os seus pecados, os seus erros morreram com você. As suas dívidas morreram com você. Alguém aqui já cobrou um defunto? Lógico que não. Defunto, paga o que você me deve. Né? Tem gente querendo morrer para não ter que pagar as dívidas mais. Né? Mas assim, morreu, acabou. A Bíblia diz, Romanos, está lá em Romanos, capítulo 6, diz que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. Quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Quando Jesus ressuscitou, nós nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso faz parte do batismo. O batismo é o símbolo dessa morte. É o símbolo da obra que Jesus fez na cruz. É nós assumirmos diante do mundo, diante de Deus, sabe? Diante de tudo, que nós agora temos uma nova vida em Cristo Jesus. Aí a pessoa, pastor, se eu batizar, eu vou para o céu? Se você não tiver Cristo, não. Né? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: mas é muito importante que por trás dele podemos liberar a nossa fé para apropriarmos mais das realidades espirituais que agora em Cristo temos uma nova vida. Sabe, queridos, não é por a pessoa batizar que ela encontrou a salvação. Tem gente que, eu vou falar para vocês, uma vez eu mais a minha esposa ficamos muito indignados. A gente estava no Brasil, numa certa região, e o povo falava para nós que agora era status ser cristão. Então, não era ser cristão, era ser status para a pessoa. Então, eu frequento a igreja, eu estou na igreja, eu visito a igreja, só porque eu vou me aparecer mais, eu vou estar mais, sabe assim, né? Principalmente nas igrejas grandes, né? Então a pessoa pensa que por status ela pode ser cristão. Não. Para ser cristão, ela tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela tem que arrepender dos seus pecados. Ela tem que morrer para a sua vida velha e começar uma vida nova. Ela tem que aceitar que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi por ela. Ela tem que aceitar que Jesus é o Filho do Deus vivo. Que não existe outro Deus senão Jesus Cristo. Então ela tem que aceitar que o nosso Deus, ele fez essa obra através de Jesus. Então, quando nós entendemos isso, né, nós entendemos que não, mas nós somos salvos pela fé que temos em Jesus. Ah, pastor, eu não estava lá 2000 e tal anos atrás. Tudo bem. Mas eu decidi acreditar que a obra que ele fez é verdade para mim. Tem gente que lê livro e adota o livro como estilo de vida sem conhecer nunca o autor. Quanto mais conhecendo o autor da vida, que é Jesus. Jesus ele é o autor da vida. Então, quando eu conheço Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, eu morro para a minha vida velha, eu aceito que Jesus é meu Senhor, eu aceito que Ele é meu Salvador, aí sim, a minha fé está ligada na obra que Jesus fez. E isso é que faz a diferença na vida do cristão. Amém? O batismo é um símbolo de uma aliança com Cristo. Quando você olha para a pessoa assim, o que você pensa? Ela é casada. Mas e se o cara não for casado e usar uma aliança? Aí a gente cai no engano. Tem gente que pensa que por usar só aliança, ele é casado, né? Tem gente que é meio maluco, né? Ele pensa assim, eu vou usar aliança para enganar as pessoas, né? Tudo. No cristianismo não tem isso. Porque a nossa aliança com Jesus Cristo foi feita no sangue que ele derramou na cruz do Calvário por nós. Então a pessoa, por usar a aliança, ela não é casada. Ela continua sem casar. A pessoa, por frequentar a igreja, não é crente, não é cristão. Tão simples como isso. Nós temos que entender isso. Sabe? Mas eu quero que as pessoas frequentem, porque aqui elas vão ouvir a palavra de Deus e elas vão conhecer Jesus e vão converter. Amém? Então o batismo,
ele é como um casamento quando ele é real e verdadeiro, que é você assinar o contrato diante dos irmãos, diante de Deus, né, diante do mundo, que você agora é de Deus, e falando para o diabo: agora eu não pertenço mais a você. Então, quando você batiza, um exemplo mais próximo de nós é o casamento. Você faz uma aliança, você está falando: Deus, eu estou aqui assinando a minha aliança com o Senhor. Eu estou assinando um contrato, eu estou publicando, né? A Bíblia diz para a gente crer, confessar publicamente, né? Por isso que a igreja está cheia, né? Hoje nós vamos batizar a Lohane, à tarde nós vamos batizar a Mafalda, né? Quarta-feira vamos batizar outra pessoa que não pode estar nos cultos hoje domingo. Então, assim, o que acontece? Essas pessoas estão dizendo a Deus que elas agora, eu assinei, fechei o contrato com o Senhor. Cartório carimbado, selado com o Senhor. Elas estão dizendo para os irmãos: agora eu faço parte dessa família. E a família é boa, né, Lohane? Pensa na família doce. É a nossa família, né? Essa família aqui, a família Paz, ela é fenomenal, né? Nós somos agora da família de Deus. Nós somos agora da igreja de Jesus Cristo. Nós realmente agora fazemos parte. Nós estamos falando para o mundo: eu já não pertenço mais a vocês. Não adianta vir com as suas tretas tentar me enganar, que agora tudo meu na minha vida é baseado no meu estatuto que eu tenho com Deus. Amém? Né? Nós estamos dizendo isso para eles. Então nós estamos dizendo: olha, assinei o contrato, não tem mais espaço para o mundo na minha vida. Eu agora sou de Cristo Jesus. Eu tenho uma aliança com Cristo Jesus. Então, é preciso ter a certeza que se nasceu de novo, é preciso ter a convicção, é preciso colocar no seu coração, e fé é quando você induz o teu coração a aceitar aquilo como verdade. Sabe, irmãos, eu vivi em muitas coisas antes de ser cristão, e o dia que me apresentaram a Cristo, eu decidi que eu ia viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo. E olha, não tem coisa melhor na vida. Basta olhar para mim e ver tanto que Deus me fez de feio e bonito. Me transformou por dentro, por fora. Tem defeito ainda, tem uns defeitos de fábrica aqui, não é culpa de Deus, mas foi da fábrica que me fez, né? Mas assim, o que acontece? Tem defeito, mas a minha decisão, a minha convicção, o meu modelo, o meu estilo de vida está baseado naquilo que Deus deixou para mim, a sua palavra. Isso é muito importante, a gente ter essa convicção que eu nasci de novo. A coisa é tão forte que depois que passa uns tempos, as pessoas começam a olhar para você e falam assim: eu quero o que você tem, o que você tem? E você olha para ti, aí depois você lembra: eu tenho Cristo, ela não tem. Por isso que elas vêm atrás de nós, para querer o que a gente tem. Porque Cristo é doce, meu irmão. Cristo é gostoso. Cristo é fantástico. Andar com Cristo é maravilhoso. Nós não podemos perder essa oportunidade. Sabe? Então, o primeiro passo para uma pessoa passar pelo batismo nas águas, na igreja, né? É que ela tenha que ter feito Jesus como seu Senhor, seu Salvador da sua vida. Por isso que quando nós vamos batizar, nós fazemos pelo menos 5 lições com a pessoa para poder ela entender que o que ela está fazendo, sabe, é real. Não é simplesmente um folclore da igreja, ok? Outra coisa, nós não batizamos crianças, nós só batizamos adultos. Jesus foi o exemplo. Jesus, ele batizou quando adulto, então ele é o nosso exemplo. E por que não batizamos criança? Porque a Bíblia diz que tem que crer, lembra que eu li lá? Tem que crer, tem que acreditar, tem que ter fé. Pergunta para Zoe, pergunta para o Isaac, que está saindo ali agora, pergunta para eles assim: você sabe quem é Jesus? Né? Sorri, né? Ainda não sabe, eles não têm noção. Você entendeu? Eles são bebês, eles são crianças. Então, assim, você batiza o bebê, você pergunta para ele: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Aliás, eu vi um esses dias que eu achei engraçado, né? Que o pai estava tentando batizar a criança, mas o senhor não sabe fazer isso, não. Porque, né, porra, eu ri tanto da criança, a criança ficou assim: o senhor não sabe o que está fazendo, não, né? O senhor não sabe o que batiza, não. Mas a criança, assim, ela estava sofrendo pelo o padre empurrar a cabeça dela, jogar água na cabeça dela, né? Então, assim, sabe que porque criança, ela não entende. Criança, ela não percebe ainda essas coisas. Ela não tem noção da obra redentora que Jesus fez na cruz. Né? Não adianta você querer explicar para uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você começa a ensiná-la as coisinhas, as histórias, e ela vai entendendo, e ela vai crescendo. Vai chegar uma hora que ela está madura, ela decide, ela batiza. Mas quando criança, a gente não batiza criança, nós batizamos adulto.
Você pode ver aqui que esse eunuco que eu li, ele ia dentro de uma carruagem, ele estava lendo Isaías, e aí Filipe, correndo do lado da carruagem, perguntou para ele se ele sabia o que ele estava lendo. Ele pegou e falou assim: não, eu não entendo o que eu estou lendo. Alguém pode me explicar? Filipe subiu para a carruagem, sentou do lado dele e explicou. Ele entendeu. Quando ele entendeu, quando ele compreendeu, quando ele percebeu a realidade do que ele estava lendo, ele viu água e falou assim: por que eu não posso ser batizado? E Filipe falou: não tem. Se você crê, se você acredita na obra, ele falou: eu creio que Jesus é o Filho do Deus vivo. Por isso, ele foi batizado. Entende? Então não é por simplesmente a gente pegar uma pessoa e enfiar ali dentro. Ela tem que crer. Porque senão ela vai entrar pecadora seca e sair pecadora molhada. Não tem outra coisa. Ela entra lá. Pum, pum. Legal, né? A gente estava com calor hoje, foi tão bom ter entrado, né, no batistério, né? Mas não é isso. É a pessoa ter a compreensão, o entendimento da obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário. Se ela não tiver, ela vai só entrar seca e sair molhada. Entende? Então, nós acreditamos que o batismo verdadeiro é aquele que nós, conscientemente, com base na palavra de Deus, sabemos o que está a acontecer e a ser feito. Por isso que é só adulto, não criança, né? E nós temos que entender isso. E nós entendemos que o batismo, ele é feito com imersão. Por que imersão? Porque quando você enfia ele dentro da água, né? Ele entra lá dentro da água, você segura ele lá uma meia hora para os pecados ficar tudo lá no fundo, né? Aí depois quando você tira, ele sai limpinho. Quer dizer, foi imersão, porque ele morre, né? Ele foi imergido na morte de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu com a pessoa morreu com ele. Vocês querem entender a obra de Jesus na cruz? Por exemplo, corre um dos meninos pequenininhos aí. Vem cá, Álvaro. Vem cá, Christian. Corre aqui, Álvaro, corre. Porque o Álvaro perto do Christian é pequenininho, né? Então, corre, Álvaro. O Álvaro é um pecador. Pecador, muito pecador. Fez aquelas atrocidades todas, matou 30, sabe, aquela coisa toda e tal. É um pecador. Aí o Álvaro entende a obra de Jesus fez na cruz do Calvário. Então ele é Jesus, abre os braços, está morto na cruz do Calvário, está morto. Fica com os braços abertos, Jesus. Jesus aguentou umas horas, o cara não aguentou nem 2 minutos, né? E o Álvaro aceita Jesus, entende que Jesus morreu por ele e ressuscitou, e ele é incluído em Cristo na cruz do Calvário. Fica quieta, mulher, deixa eu contar a história. A mulher já está adiantando o processo. A partir de agora, ele está incluso na obra da cruz. Deus olha do céu e ele vê quem? A obra que Jesus fez na cruz do Calvário. A morte de Jesus pela vida do Álvaro. Jesus morreu pelo Álvaro e o Álvaro foi incluso, ele morreu com Cristo. Né? Quando as pessoas da rua olham, vocês olham, a igreja olha, o que vocês verem? Jesus. Quando o diabo olha, ele vê e ele tem que correr, porque ele não pode permanecer perto de Jesus, ele tem que fugir. Então, assim, tudo, a partir de agora, a vida dele está inclusa em Cristo Jesus. Então, os pecados dele foram perdoados, entendeu? Jesus morreu por ele, né? Então, quando Jesus ressuscita, o Álvaro ressuscita com Jesus. Mas não é o Álvaro que aparece mais, mas é Cristo na vida do Álvaro. Percebe? Eu vou tirar daqui porque o Cristo está cansado com os braços, né? Sabe, o Álvaro nasce de novo. Então o batismo simboliza essa morte e simboliza o novo nascimento em Cristo Jesus. E é isso que nós temos que ter. Jesus, pode baixar os braços. É um Jesus desse tamanho, né? Qualquer um quer ter, né, gente? Mas Jesus era alto e bonitão, né? Tem uns que falam que era feio, outros que era bonito. Eu acho que ele era bonito, porque eu sou em imagem e semelhança dele, ele era muito bonito, né? Então, dá para entender o que Jesus fez na cruz? Quando Jesus morreu, esse pecador morreu com ele. Só que quando Jesus ressuscita, Jesus vai no inferno, pega tudo, os pecados, enterra lá no inferno, né? E pega e sai de lá assim, vencedor. Trouxe quem?
Pega na mão, Jesus. Levanta o alvo, leva o Álvaro contigo, Jesus. Ele é todo seu. A partir de agora, a vida do Álvaro passa a ser correlacionada com a vida de Cristo. Por isso que nós não devemos só falar, eu aceito Jesus, eu só entro na água, batizo e nunca mais apareço para aprender de Jesus. Nós precisamos ter uma constante aprendizado de Jesus para que a nossa vida, para que o nosso batismo seja verdadeiro. É uma continuidade, não é? Isso é só um dos passos para que você tenha uma vida experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo. Então, nós mergulhamos a pessoa porque é um símbolo de morte. E quando a gente tira ela da água, ela sai saltando, depois que a gente deixa meia hora que ela sai, né? Sai assim, né? Não tá brincando. Né? Você tira ela, né? Tá com medo já, ela já tá pensando, meu Deus, a sua sorte é que eu não vou te batizar, vai ser ouvido, né? Segura, já viu Jesus? Não. Aí você tira ela da água, é um símbolo de que ela nasceu de novo, né? E para encerrar, a gente entende que nós, quando estamos em Cristo, 2 Coríntios 5,17, né? O que era velho já passou. E nós entramos numa nova vida, uma vida com o Senhor. E eu vou te falar, para você que não conhece, ou para você que conhece pouco, essa vida com Jesus é espetacular. A minha mulher tem um ditado que ela sempre usou e que eu amo, que ela diz o seguinte: eu e Cristo, a dupla imbatível. Entende? Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento especial, sabe, Senhor, para que entendimento do batismo, isso aqui foi só um despertar no nosso coração do que Cristo fez. É tão profundo, é tão grande, é tão maravilhoso o que Ele fez por nós, que nós queremos, ó Deus, ver o Senhor reinar sobre as nossas vidas. Então, Senhor, eu quero abençoar a vida de cada irmão, de cada visitante que está aqui hoje, e que o Senhor possa tocar no coração deles, com a mesma singeleza que o Senhor tocou no meu, e que atraiu o meu coração para o Senhor. E que cada um possa viver essa vida maravilhosa que é andar contigo, em nome de Jesus. Amém?